Olá, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem na graça e na paz do nosso Senhor. Eu sei, você está falando, nossa, porque a Deise está toda embaçada, não consigo enxergar nada. E é assim na vida espiritual, quando nós não dedicamos tempo, não dedicamos atenção às sagradas escrituras e à vontade do nosso Deus. Nós pensamos que somos cristãos e então tá tudo bem, mas na verdade nós estamos enxergando assim, tudo embaçado, sem nitidez, porque nós não temos acesso à verdade, ao conhecimento pleno e precisamos estar constantemente meditando nas Sagradas Escrituras. Precisamos estar constantemente fazendo devocionais, fazendo leituras das Sagradas Escrituras, participando dos cultos, servindo ao Senhor com serviço cristão, porque quando a gente vai servir o nosso irmão, nós precisamos nos preparar. Por exemplo, amanhã a Daisy vai dar um estudo. Ela vai precisar estudar para dar o estudo. E isso é de suma importância, porque a gente cresce espiritualmente. Mas se nós nada fizermos, ficaremos estagnadas, enxergando de forma embaçada. Um óculos sujo, né? Que na verdade era para te ajudar, mas fica aí dificultando o seu crescimento. E nesse caso, o crescimento espiritual. E a gente está estudando na revistinha Mulher Cristã, exatamente falando isso, crescendo em Cristo. E nós vimos, né, nos dois estudos anteriores, que Cristo é tudo para nós. Então, que tanto que a gente investe na nossa vida cristã? E que a gente quer ser como Cristo. Então, como que a gente vai ser como Cristo se a gente não procura conhecimento, sabedoria para estudar? E eu entendo que muitas vezes a gente tem uma fraqueza espiritual, uma anemia parece, a gente não tem vontade, um desânimo, uma falta de empenho, sei lá o que dá na gente, né? Que para muita coisa a gente faz ativamente. A gente fala, vamos no churrasco, vamos numa festa, vamos não sei o que, vamos limpar a casa, quero minha casa brilhando. Muita coisa a gente tem energia. Mas quando se fala de estudar a Bíblia, não sei o que acontece. E aí hoje a gente vai falar sobre isso de uma forma a combater isso. Vamos falar de estímulos espirituais. Eles são necessários. Os estímulos para a vida saudável cristã também são necessários. Esse é um estudo de Cleide Wimbish. Acho que ele é assim. Essa é uma revistinha antiguinha, né? Mas muito gostosa, de 1981. E vamos, então, a esse artigo que começa falando assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. Então já não é para você chegar naquele irmão apontando no seu dedão, não sei o que, você errou, você não adianta. Não, é com brandura, com amor. Irmãozinho querido, vem cá, minha amiga, minha amada, minha irmã na fé, quero te dar um conselho, segundo a luz da Bíblia. O Senhor diz, tanana, e assim, para não perder a irmã, e sim para que ela se mantenha firme e melhore, né, o seu posicionamento cristão. E guarda-te para que não sejas também tentado, porque muitas vezes, gente, já vi, tá o irmão lá apontando o dedo no erro do outro, depois vai lá e comete o mesmo erro, se não pior. Então, cuidado para que não caia. Esse versículo tá em Gálatas 6:1, depois você confere aí. Fred e Caroline estavam contentes por terem encontrado um conselheiro matrimonial cristão. Depois de alguns meses, o conselheiro pediu que preparassem uma lista de coisas a respeito de si mesmos que achavam que o outro cônjuge não compreendia neles. Quem nunca, né? As casadas. Na lista de Fred apareceu uma frase: meu desejo por minha vida espiritual mais profunda. Ao ler a lista para o conselheiro, ele pôde sentir a raiva de Caroline. Como assim? Mas por quê? Não eram ambos cristãos? Como ela vai ficar com raiva? Né? Olha que estranho. Não deveriam os dois desejarem mais espiritualidade, mais intimidade com Deus? Por que ela não entendia o desejo dele? Ele temia ter voltado ao ponto inicial depois de tanto progresso. E somente depois de algum tempo é que Fred começou a entender. O conselheiro perguntou-lhe particularmente o que ele queria dizer com a espiritualidade, né? Tem que ser objetivo e claro.
E ele mesmo não tinha certeza. Não se tratava de nenhuma experiência mística, algo sobrenatural, nem um pouco de se isolar-se, nada do tipo. Ele queria simplesmente achegar-se mais a Deus e tornar-se mais cristão, mais parecido com Cristo, né, gente? Que é o que a gente busca diariamente. Com a ajuda do conselheiro Fred, chegou à conclusão de que Caroline não tinha uma boa opinião de si mesma. Ela se sentia culpada, mal amada e sem valor. Mas ele não conseguia julgar-se culpado desta situação, porque sei lá que ela se sentia assim, né? Pois amava Caroline e havia tentado várias vezes ajudá-la. E como ajudar então? Quanto mais Fred pensava no assunto, mais verificava que as suas atitudes tinham magoado mais do que ajudado. Sua abordagem fora sutilmente planejada para que ela se sentisse culpada e sem valor. Essa não fora uma intenção, mas no geral era o que tinha acontecido. Criticado quando deveria saber que era amada, por exemplo. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa para nossa irmã, para o nosso marido, para os nossos filhos, até a gente peca muito nisso, de em vez de falar de uma forma gentil. O Rodrigo hoje, ó, só hoje eu fui repreendida 2 vezes. Ele fica falando assim pra mim: amor, o tom da conversa importa. Porque às vezes eu não tô nem brava com ele, mas só de estar falando de uma forma brava, ele não gosta, ele já fica meio retraído. E aí a conversa já não tem um tom gostoso. Mesmo que eu tivesse brava com o cliente, falou, amor, o tom da conversa importa. E 2 vezes eu ouvi isso hoje. Aí eu, opa, tá acontecendo uma coisa. Mas o tom que ele fala é respeitoso, é amoroso. E eu vejo nas palavras dele que ele quer me ajudar a ser mais cristã, a ser mais tranquila, perene, a resolver os problemas sem me estressar tanto. E é isso que a gente tá vendo aqui. Ele tentava, mas em vez de ajudar, tava piorando a situação. Essa não foi a intenção, mas acabava fazendo. Tentava torná-la mais espiritual, mas simplesmente esmagava o ego da esposa. O conselheiro então aconselhou: talvez você consiga uma vida mais espiritual se ajudar a sua esposa. Se você der a mão para ela, assim como Jesus fez. É importante que Caroline saiba que é uma esposa de valor. E às vezes, olha só, isso é muito importante, porque às vezes a gente é uma lista de não para os maridos, por exemplo. E fica, você não fez isso, você está pendente com aquilo, não fez o que deveria, você não fez isso na casa, você não buscou não sei o que, você não cumpriu não sei o que lá, você não. Mas não tem a lista do sim, contraponto. Sim, meu amor, você evoluiu muito espiritualmente. Sim, meu amor, obrigado por ter feito o devocional com a família. Sim, meu amor, obrigado por ter participado da reunião de homens, que é valoroso isso para o crescimento do homem. Sim, meu amor, eu agradeço a Deus por você ser o guia espiritual da nossa filha, da nossa família. Sim, meu amor, eu agradeço por você estar se esforçando em ser um cristão mais próximo de Cristo. Sim, meu amor, obrigado por sustentar a nossa família, por se preocupar comigo, por interceder para os nossos filhos, por ser um conselheiro na igreja. Obrigado por se importar com a opinião de Deus sobre determinado assunto. Cadê os sims, né? Muitas vezes a gente fica falando não, negativamente, pondo, em vez de ajudar o nosso marido a crescer, ajudar os nossos filhos a crescer, ajudar a nossa irmã em Cristo a crescer, a gente só diminui, põe para baixo e vai fazendo ela se distanciar de Deus e de você, porque ninguém aguenta só crítica, né? Então, continuando aqui, né? Fala que não acaba mais, é isso. Eu realmente não creio que ela acredite em tal coisas. Talvez você imite melhor a Cristo e ajudá-la a saber disso. Não importa os erros que ela cometa, ela é de grande valia e é amada por você e por Cristo. Fred decidiu, com a ajuda de Deus, tentar a experiência, ficando então surpreso com o crescimento espiritual de Caroline. E ele começou por sua vez a dar a ele, e ela começou por sua vez a dar a ele a força e encorajamento necessário para o crescimento dele mesmo, que era o que ele tinha pedido. É, porque casamento é isso, gente, um estimula o outro. Cristianismo é isso, uma irmã ajuda a outra. Fred aprendeu algo que todos nós que somos cristãos devemos aprender: como estimular os outros sem tornar-se presunçoso, sem ficar arrogante, sem achar que é melhor que ninguém, porque nós somos todos iguais, né? Aos olhos de Cristo, somos todos filhos de Deus, feitura dele. Ele viu em si próprio o orgulho do fariseu, que agradeceu a Deus por não ser pecador como os outros.
Essa história você pode acompanhar lá em Lucas 18, do 9 a 17. E é bom você ler, para já ir praticando cada vez mais a leitura bíblica. Se não leu alguma palavra, pega o dicionário e vai buscando até você entender. E muitas vezes as coisas que acontecem na Bíblia, ela tem um fundo, um contexto histórico. Aconteceu desse jeito porque aquele povo tinha tal hábito, tal costume. Então é muito importante buscar realmente ler a Bíblia na luz da Bíblia, sem as interferências desse mundo, sem as opiniões, o que realmente está ali. E se é para o povo judeu, o que era o povo judeu? Que época o povo judeu viveu? Quais os costumes do povo judeu? Quando você estuda também a história, ela te ajuda a montar o panorama, visualizar, né, o que acontecia nessa época, como era, por que foi falado isso, por que usou véu. Por que usou véu, você sabe? Porque as mulheres usaram véu lá no Antigo Testamento, o que aconteceu no Novo Testamento, aliás. O que aconteceu? Porque algumas denominações hoje em dia usam véu, outras não. Você sabe explicar isso? Tem que estudar a Bíblia. Continuando aqui. Não sai ser só comentários, tá, gente? Parte minha. Fred Caroline tentam agora viver por essas palavras. Caros irmãos, se um cristão for vencido pelo pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo, animá-lo com mansidão, com humildade, a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhem as dificuldades e os problemas uns dos outros mutuamente, né? E obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor, que é cuidar, amar o seu próximo como você a ti mesmo. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isso, este está enganado, engana-se a si próprio. Na realidade, é um João ninguém, porque só tem ego, não tem Cristo. E Cristo, ele ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Cristo deu a vida por você e por mim. Que nada nos separe dessa máxima, da Shema, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Então é Deus, você, porque para amar o seu próximo como a ti mesmo, você tem que se amar. E o próximo é quem está próximo. Porque se fosse quem está distante, Deus ia falar quem está distante, mas ele diz quem está próximo. Então é o seu próximo. E que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um de nós tem de suportar alguns dos seus próprios defeitos e seus fardos. Nenhum de nós é perfeito. Não somos, né, gente? Mas estamos buscando a perfeição em Cristo, agradar o nosso Pai, nos parecendo cada vez mais com o nosso Mestre Jesus. E a perfeição é gradativa, é dia a dia investimento, procurando mesmo o conhecimento que o Senhor dá com alegria, se nós buscarmos. Nós lemos Provérbios hoje, algumas irmãs meditando, e vimos lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, que a gente tem que buscar o conhecimento, gritar por entendimento e buscar o conhecimento como se fosse prata, tesouro difícil de achar, e ter conosco essa gana, essa vontade de alcançar o conhecimento. E como que a gente alcança conhecimento no Senhor? Leitura bíblica, oração pedindo entendimento, disposição, frequência, porque a gente não pode se alimentar só no domingo no culto, a gente tem que todo dia se alimentar espiritualmente. Todo dia a gente penteia o cabelo, a gente escova o dente, a gente sai pra trabalhar, a gente almoça, a gente janta. E tem muitas mais refeições, né? O café da manhã, o café da tarde, um biscoitinho, tá comendo o tempo inteiro. E espiritualmente? A gente é raquítica espiritualmente? Se a gente não buscar crescimento espiritual, olha aqui, ó, conselheiro. E olha como abriu a visão, né? E é muito importante, se a gente tem algum problema que a gente não consegue superar, vamos buscar os conselheiros, os irmãos mais velhos, a Bíblia, o nosso Senhor, oração. Você não está sozinha, não luta sozinha não, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse estudo, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar sempre buscando a sua palavra, o conhecimento que vem de ti, que é o conhecimento verdadeiro, Pai. Que nesse dia o Senhor nos abençoe, ó Pai, para sermos mulheres cristãs que iluminam esse mundo. Mulheres cheias de conteúdo da sua palavra, Senhor, que não vive de forma cega espiritualmente, que consegue realmente enxergar, Senhor, a beleza da tua santidade, as verdades bíblicas, ó Pai, conforme Jesus nos deixou. Que sejamos imitadoras de Cristo, genuínas na prática e que tenhamos entendimento para executar tudo que o Senhor nos pediu, da forma que o Senhor nos pediu, porque Jesus é o nosso ser adorado, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para te honrar,
Amado Deus, através da pessoa de Jesus, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo cafezinho. Tchau, tchau.